Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi, esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 7 de julho de 2016, hoje, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Ontem, o Ibovespa deu uma sinalização técnica importante de alta. Nós tivemos o mercado corrigindo depois desse rompimento um pouquinho esticado, a gente testou, respeitou os topos anteriores como suporte, a gente teve aqui a formação de um martelo, quase um doji, né, sinalizando alta, e esse sinal foi acionado hoje. A expectativa para o pregão de hoje era de alta e nós tivemos essa alta, mas nós não conseguimos manter uma alta expressiva no fechamento. Nós tivemos aí uma alta de 0,22 apenas. No índice futuro, a gente foi para terreno negativo, em 0,21. Muita gente vai ficar assustada com este candle, mas ele, que seria uma estrela cadente, mas ele não está em posição, esse candle não está em posição de sinalizar a venda significativa para o mercado. O cenário continua sendo altista, a expectativa continua sendo para um movimento de alta em busca do topo marcado em abril, no finalzinho de abril. É claro que esse candle de hoje não é bonito. Se ele tiver a mínima perdida amanhã, isso pode levar a um aprofundamento dessa correção. O que o mercado não pode fazer é perder essa mínima aqui. Se isso acontecer, as coisas daí realmente complicam, o cenário fica bem indefinido. Mas o que eu quero dizer é que existe até espaço para o mercado corrigir um pouquinho mais de forma saudável, e o viés continua sendo altista. Se vocês lembram, ontem a gente teve uma inversão muito forte para alta e o mercado já fechou sobrecomprado próximo dessa resistência, dessa primeira fronteira de gap aqui. E a gente mencionou que era altamente provável que a gente tivesse algum tipo de correção, pelo menos no intraday, no pregão de hoje. Ela poderia vir de imediato, para depois o mercado subir, talvez. Ou o mercado subir para depois de ter esse movimento corretivo, que em algum momento deveria vir. O mercado abriu morno em cima da linha d'água, acabou rompendo essa faixa de resistência, até gerou uma operação para nós, foi até o fechamento do gap, entendo que essa alta do início do pregão foi generosa, e aqui no fechamento do gap o mercado marcou um topo que deu para identificar até, a gente estava ao vivo nesse momento, por este rompimento de máxima bandeira que foi falso e marcado por uma barra elefante baixista no gráfico de 5 minutos. A partir daí o mercado foi desenvolvendo um movimento de queda dentro de um canal. Não foi fácil manter uma posição vendida aqui, porque o mercado ficou muito arisco, teve muito ruído nesse movimento de queda. O mercado foi caindo pouco a pouco até alcançar as mínimas do dia, que é também a retração de 0,182 e por aqui mais ou menos segurou, junto da média móvel de 200. Então assim, a gente faz uma retração dessa pernada de alta, aqui era um ponto realmente para a gente achar suporte. Vamos ver como é que o mercado vai abrir amanhã, eu acho que tem boas chances dele já abrir em alta. Mas se ele não abrir em alta e produzir a perda dessa mínima aqui, o próximo patamar de alvo seria a retração de 0,68 em 52.250, que é o ponto de rompimento do pregão de ontem. Não seria legal ver o mercado ir além disso. Se o mercado perder essa zona, a coisa começa a complicar. A gente ainda tem um suporte mais forte aqui embaixo, mas, de novo, não seria legal ver o mercado vir até aqui embaixo. Seria um balde de água fria aí nos comprados. Mas na minha visão, o viés continua sendo altista. No mercado americano, a gente teve um dia de indecisão, o que favorece a manutenção de um viés altista. A gente está olhando aqui o gráfico do S&P 500 futuro, eis aqui o gráfico do índice Dow Jones. Não deixa de ter um movimento corretivo, lateral, como a gente mencionou, a partir desse candle aqui, a gente esperava realmente um movimento corretivo, mas leve, e é o que a gente está tendo, já são 4 dias de correção, o mercado pode facilmente retomar um movimento de alta, que também não esperaria ser nada muito significativo. No dólar, nós tivemos
tirando todo qualquer ajuste. Esse seria o gráfico. A gente teve mais um dia de alta, 1,09, com o dólar intensificando o movimento de alta no final. E agora dá para dizer que o dólar alcança uma zona de resistência aqui do fundo anterior de junho, da região da média móvel de 21 períodos, fechou este gap. A gente já teve um bom movimento, são no mínimo aqui 5 pregões em alta, e agora a gente deve ver a entrada de pressão vendedora. Vamos olhar aqui o mini WOQ 16, então aqui a gente também pode dizer que a gente está testando essa zona dos fundos anteriores. Okay. Não há ainda sinal de reversão, a não ser a posição. No intraday este foi o movimento, tá? De novo, não foi um dia em que o dólar gerou enquadramentos no gráfico de 15 minutos nos cenários, nos setups que a gente opera, tá? E tu repara que na parte final do pregão o dólar deu realmente uma puxada, tá? Muita gente já está pensando em vender o dólar, eu concordo com a ideia, desde que a gente aguarde o sinal. Do ponto de vista intradiário, seria importante ou o mercado abrir em alta, já que já está com as bandas abertas, e nos oferecer aqui algum tipo de setup de fechamento de gap, um gap de alta, né? Um tipo de retorno à média, ou, tá? Se a gente não tiver um cenário como esse, o mercado conseguir romper esta LTA fazendo um zigue-zague descendente já abaixo da média móvel de 21 períodos. Pode levar um pouco mais de tempo, talvez não seja no pregão de amanhã, talvez seja no pregão na segunda-feira. Mas vale a pena esperar um sinal consistente do que tentar achar o topo aí. Ok? E o juro segue naquela bagunça com leve viés altista, tá? Tendo resistência principal ali em torno dos 13 mil pontos. Indo para as ações, a Vale se aproximou da faixa de resistência e caiu forte, não há nada a ser feito. O ponto positivo é que a Vale vai melhor definindo essa zona de resistência, principalmente a Vale 13, esse ponto está bem definido, tá? Essa resistência aqui nos 17 e pouquinho, somente o rompimento dessa resistência aqui deixaria o cenário bacana para operações de swing trade, pelo menos a curto prazo. Petrobras sinalizou alta ontem, né? Eu até sinalizei compra pelo meu modelo, só que a Petrobras abriu pulando, né, a execução e praticamente alcançou o alvo, né? Então não vejo execução na volta aqui. E se tu executou, eu no teu lugar, tá? Ajustaria o stop para baixo da mínima de hoje. O cenário ficou bagunçado, tá? A Petrobras é altamente afetada pelo petróleo, tá? Sim, ela é. E o petróleo tinha sinalizado o teste de um suporte e tinha começado a subir. Saiu dado sobre o petróleo hoje, o petróleo inverteu violentamente, rompeu o suporte, teve uma queda aí de mais de 5% do petróleo. E frente a isso, o Petrobras até se comportou bem, tá? Mas já não fica mais bonita do ponto de vista de swing trade. Então a gente teve uma janela curta de oportunidade na PTR4, que ficou difícil de aproveitar, e agora ela volta a ficar pouco interessante. Tem um cenário possível de cunha, aqui de novo, que incomoda, como aqui, né? E o gráfico mais interessante seria a PTR3, porque assim como a Vale 3, a resistência está melhor definida. Houve uma tentativa de rompimento hoje que não teve sucesso. Se em algum momento o mercado de fato romper essa região, daí sim a gente teria um sinal um pouquinho mais interessante. Ambev bateu na resistência do intraday e corrigiu, tem um movimento lateral, o viés segue sendo altista para buscar os 19,60. BVMF também não faz nada de muito interessante, ela segue próxima aqui da resistência, nos interessaria no momento que ela rompesse os 18,20 e 18,30. O setor de bancos tá muito estranho, não tem volume, eu acho que os investidores aí estão com algum temor em relação ao que a Lava Jato pode desencavar, né, de participação dos grandes bancos, tá? E, enfim, a gente tem um movimento, a gente tem um viés altista, mas está arrastado. O Bradesco aqui não, até fez um processozinho de pullback, mas não fechou bonito, né? Itaú está melhor, né? Conseguiu superar a máxima de ontem, chegou até a fazer um movimento significativo, devolveu boa parte do movimento, mas pelo menos o viés aqui é mais claro para alta, melhor que Itaúsa. As ambas estão muito parecidas. Banco do Brasil, nada a fazer, só nos interessa em Banco do Brasil o rompimento dessa zona de resistência aqui por volta dos 17,50. Quando isso acontecer, a gente volta a ficar interessado no ativo. No setor de siderurgia,
Gerdau teve um dia de correção, segue bastante congestionada, começa a ganhar contornos de triângulo simétrico, mas ainda é cedo para tentar qualquer coisa. A Goal, mesmo cenário, ainda abaixo da CLTB, nada a ser feito. A CSNA, bom, todo mundo quer saber da CSNA, né? Ela deu um sinal técnico muito forte de alta ontem, ela já deu um sinal aqui, ela subiu um tanto, recuou, testou o patamar de suporte, reagiu bem e sinalizou alta. A compra pelo modelo de correção foi acionada e o papel corrigiu bem, né? A gente teve uma queda de 5,64%. Essa queda não aborta o cenário altista que ela desenhou. Tá? É claro que o gráfico não fica bonito, mas era esperado algum tipo de correção. Tá? O que o papel não pode fazer é ir para baixo dessa mínima aqui, abaixo dos 8, porque daí realmente começa a pedir por stop. Mas se o papel conseguir se recuperar, tá? Eu acho que isso é bem possível, tá? A gente tem muito espaço para o papel fluir. Tá? Para quem estava de fora, eu acho que o momento agora é interessante para tentar posições com desconto, vamos dizer assim, na CSNA. Tá? No intraday a gente viu esse tremendo movimento ontem. Ela já estava sobrecomprada. Lembra que a gente falou que ela provavelmente iria desenvolver algum tipo de correção. Ela teve início pregão altista, basicamente bateu na resistência e fez um Twin Towers baixista. Tá? Quem tinha posição desde aqui de baixo era um ponto interessante para reduzir, ficar de fora e esperar um sinal de reentrada que não aconteceu. Fazendo a retração, primeira retração dava um alvo aqui, ela segurou um pouquinho, perdeu, próxima retração em 8,58, onde também tem a média móvel de 200. Essa era a região de alvo, que poderia dar até um ponto interessante para compras de day trade. Talvez amanhã venha buscar essa zona aqui. Eu fico bem interessado em qualquer sinal de compra que a CSNA possa vir a dar no intraday. A Uzi Minas também teve um dia corretivo, nada significativo, continua andando de lado com um viés levemente altista. Né? A Uzi em 3 chamou muita atenção ontem, né? Fez uma barra enorme, hoje deu mais uma alta de 30% e depois devolveu praticamente tudo, dando até um sinalzinho razoavelmente operável aqui no intraday. Mastro bandeira, exaustão, correção. Tá? Fica aqui com uma cara de estrela cadente, mas operar isso aí na venda é muito perigoso no gráfico diário, fica longe disso. Tá? Que mais? Outros ativos que a gente pode comentar. Bom, o milho fez um movimento de alta bem forte hoje. Ontem começou a virar a média móvel de 9, né? E hoje deu essa disparada, conseguiu romper o topo anterior. Eu não digo que isso é compra, mas fica com cara de que o papel vai seguir em alta. Se a gente olhar no semanal, né, a gente tinha comentado um farol recente que a minha expectativa era por queda, para testar mais claramente essa zona. Mas a gente tocou a média móvel de 20 períodos e a reação foi bem importante. E a gente tende a fechar no semanal com um candle bonito. A superação da máxima dessa semana que vem, amanhã a gente tem só mais um pregão, né, para fechar a semana, pode levar realmente o mercado à máxima do ano. CEL 3, para muitos chama atenção como rompimento de congestão. Eu não gosto da sombra, eu não gosto do fato de estar próximo do topo aqui de maio, eu não gosto da média móvel de 200 no gráfico sem ajustes incomodando, então não é bem a operação que eu faria, mas vale a pena acompanhar de perto o papel, principalmente no intraday. Muitos vão ver o gráfico dessa forma, no seu formato ajustado por proventos. Fica um pouquinho melhor, mas ainda assim a gente fica muito próximo dessa resistência de maio. Tá? Então é um papel que me atrai muito. Eu havia comentado ontem sobre CPF3, né? Se a gente tivesse um pregão altista, provavelmente ela iria superar a máxima de ontem e ia começar um movimento de alta, aproveitava até a máxima, principalmente no intraday. De fato é o que a gente está tendo, mas o gatilho de entrada aqui não foi fácil. Tá? Mas eu ainda ficaria bem atento a CPF3 para tentar aproveitar um movimento de alta nessa região aqui que é bem provável, principalmente se a abertura amanhã for em gap de baixo e depois a gente estiver rompendo a linha d'água para cima. A linha d'água vai estar no fechamento de hoje 22,50. Aproveitar e dar uma olhada geral no setor elétrico. CESP vai firmando que este ponto aqui por volta dos 12,60 é resistência, o rompimento dessa região para cima em algum momento pode ficar bem interessante. Eletropaulo, a gente chamou atenção ontem, o papel estar testando aqui essa zona de resistência e provavelmente
estar próximo de iniciar realmente um movimento corretivo. Isso aconteceu hoje, a gente até fez um day trade de rompimento de linha d'água aqui em Eletropaulo. Nosso alvo por volatilidade de 9,44 até foi bem modesto frente do movimento que o papel fez. E é bem possível que prossiga no movimento de queda. CEMIG também corrigiu um pouco mais, então tu percebe o setor perdendo força. Elet 3 ainda está insistindo no movimento de alta, Elet 6 também, mas não tem uma cara boa para operações na ponta compradora. Tá? Os papéis já estão sobrecomprados. E Light, enfim, também já vai perdendo força. Então, de maneira geral, aí o setor começa a ficar complicado. CSMG3 faz um candle de indecisão com uma certa distância para a média móvel de 21 períodos. Aqui a gente também teve um sinal parecido, mas com baixo volume. Dessa vez o volume é mais alto. Então o CSMG3 pode estar próximo aí de um movimento de correção. Mas por enquanto eu só observo. Ecor 3 continua seu movimento de queda, está estressando essa zona de suporte. Teve um pico de volume, mas foi um direto. O número de negócios não acompanha, apesar de não ter sido baixo. Tá? Não vejo nada a ser feito aí. Se o papel romper esse suporte, vai ficar esticado. Eu esperaria um pullback para operar na ponta vendedora. E se surgir um sinal de reversão, a gente pode cogitar compras nessa região, mas esse sinal ainda não surgiu. Hipermarcas chegou a dar uma puxada importante no pregão de hoje, ignorando esses candles feios, dando indicação de que a média móvel de 200 agora está servindo como suporte. A gente está longe da média móvel de 20 períodos dessa resistência em 26,50. Acho bem possível que o papel inicie um movimento de alta, buscar essa região aqui. No semanal também tá bonito, ou razoavelmente bonito o cenário. Tá? Fica difícil uma entrada aqui pelo gráfico diário, mas eu ficaria atento ao gráfico intradiário. Tá? Essa faixa de resistência entre os 24,70 e 75, talvez para ter um pouquinho mais de firmeza, olhar aí os 60 minutos, o rompimento permitiria compras. Fibria, setor aí de papel e celulose, segue caindo, está começando a incomodar. Como isso aqui foi um trade de retorno na média, já tivemos 4 candles depois do sinal, a gente poderia já ajustar a stop por mínimas. Esse é um procedimento usual dentro do meu padrão para operações de retorno na média. Tá? O papel então não fluiu, teria que fluir rápido. Tá? Então já é possível ajuste de stop. O SUSB5 deu uma forte paulada para baixo, tende a continuar a queda, a buscar a zona ali dos 10,95, onde tem suporte, com o extremo lá em 10,68. A gente acompanha esse papel ao longo do pregão, a gente queria que ele tivesse caído mais rápido para testar essa zona de suporte, para a gente buscar um trade de retorno na média. Deixando para o pregão de amanhã, sexta-feira, já não é mais a mesma coisa. Tá? E a Klabin também sofreu hoje, agora define uma resistência intermediária em 16,65 e o rompimento dessa resistência seria provavelmente um bom sinal de compra, se vier acontecer mais para frente. Né? Natura tentou subir um pouco mais, dá para dizer que fechou razoavelmente esse gap, bom, parcialmente, e agora faz um candle de conotação baixista, perda mínima pode detonar um movimento de queda. Eu não abriria a operação de swing trade, tá? No geral hoje eu não abriria nada, tá? Mas eu ficaria atento para oportunidades intradiárias na ponta vendedora em Natura. Parque 3 foi o papel que a gente falou ontem. O papel deu uma pancada, bateu no patamar de suporte na mínima do dia, no intraday ficou com um martelo com uma boa cara de reversão. A expectativa era de alta, hoje tivemos uma senhora alta, o papel engolfa aqui. O candle de ontem seria um sinal de compra por correção, mas o stop fica muito caro frente ao próximo obstáculo, então a gente fica de fora só olhando. PECAR 4 chama atenção, abre um gap de fuga, o volume foi decente, mas não é um sinal muito bonito, a gente ainda fica travado aqui pelos 47,85, esse topinho anterior. O papel vem subindo e não vem dando sinais muito fáceis, né? Mas é um papel que merece acompanhamento do intraday, me lembra um pouco o cenário de hipermarcas aqui, essa resistência por volta dos 47,85. Tá? Profarma talvez seja o papel com melhor equilíbrio no pregão de hoje para posicionamento. A gente teve uma correção, testando então a zona rompida de resistência em 8,85, faz papel de suporte, a média de 20 períodos foi testada, temos um candle, um martelo com volume acima da média,
Então a superação da máxima poderia permitir a operação na ponta compradora. Lembrando que a gente teve compra no dia 29, ou a partir do dia 29, o mercado alcançou o alvo e corrigiu. Agora dá um novo sinal de entrada a ser confirmado pela superação da máxima. RADL3 dá um sinal ruim para compras iniciadas a partir aqui do dia 30, gerou stop, o candle de hoje, e sinaliza rompimento falso. Por isso, acredito que a RADL3 siga em queda em busca do fundo da metade de junho, ali por volta dos 58,90. Talvez possa ir além disso. Tá? Mas deve passar por um processo de correção aí. Fleury é outro papel que está chamando a atenção. Vem tentando desenhar algo próximo de um triângulo ascendente, mas está entrando volume forte na venda. E rompendo esses fundos anteriores, idealmente rompendo aqui a faixa dos 25,70, pode iniciar um cenário de venda. Tá. No semanal, o papel está bem sobrecomprado e em cima dos topos históricos, então atenção para esse papel. Rapt 4 vinha mostrando força, né, rompeu um pouco esticado, quem entrou conseguiu até se dar bem. E o papel hoje forma aí um sinal de reversão a ser confirmado pela perda mínima. Eu não me animaria muito a vender como swing trade, ficaria de olho no intraday. O intraday hoje até nos deu uma compra, né, no rompimento aqui do primeiro movimento, alcançou o alvo na máxima do dia e depois reverteu forte. Pode dar bons day trades amanhã novamente, vamos ficar de olho. Quando a gente fala de Rapt 4 é difícil não falar de Marco Polo. Marco Polo também deu uma puxada recente, desacelerou aqui mais recentemente e está se aproximando, já testando aqui a resistência dos 2,68, mas ainda não dá sinal de reversão. Reside 3 é outro papel que chama atenção, faz um pivô de alta com bastante volume no pregão de hoje. O candle até ficou um pouco exagerado, tá? E bom, Reside é um papel um pouco mais traiçoeiro e tem que ter muito cuidado porque o volume do papel, o volume negociado, o volume financeiro é muito baixo. A média está em 550 mil e hoje teve esse volumaço, foi o que? 2 milhões? Foi 2 milhões, né? O volume financeiro. Então não sei se vale a pena o risco do papel, mas chama atenção. Tá? E por fim, a Vivit 4 fazendo um novo rompimento dos 44,50, tem espaço para subir em busca aqui dos 46,60. Eu não me animo muito para compra, mas é um sinal técnico bastante razoável. Então, esses foram os movimentos que mais chamaram minha atenção no pregão de hoje. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã.